Olá, pessoal. Eu sou Valduriana Oliveira Martins. Para quem não me conhece, eu sou advogada de família e criminalista aqui em Sergipe. E nós estamos aqui para o projeto Agora é com Eles. Esse projeto consiste numa mobilização masculina pelo fim da violência contra a mulher, porque os homens não são todos iguais, certo? Esse projeto nós vamos conversar com 17 homens de vários lugares, de vários direcionamentos. Estamos conversando com eles e cada um vai dar sua contribuição, né? Pelo fim da violência contra a mulher. Meu intuito, gente, quando eu criei esse projeto, foi de trazer os homens mesmo à responsabilidade, chamá-los à responsabilidade. Porque não basta você não ser machista, não basta você não agredir a sua companheira, a sua esposa, não basta você não desrespeitar as mulheres. Você tem que ser contra quem faz isso. Você tem que se colocar contra isso, sabe? Tem que acabar com essa broderagem. Você está num grupo de WhatsApp, tem até uma pesquisa muito recente sobre isso. Você está com amigos num bar, em algum ambiente, e você vê um deles fazendo, desrespeitando, menosprezando, dizendo aquelas palavras ridículas para a mulher. Você tem que se posicionar. Dizer, cara, isso não está certo, isso não é papel de homem, né? Que eu penso que ser homem é a coisa mais simples do mundo, que é só ter um pinto, né, e ter força. Se ter pinto e ter força fosse alguma coisa, o jegue era o rei das selvas. Né? Toda vez eu digo isso. Então, assim, a gente tem que observar que nós não estamos mais na Idade Média, nem na Idade das Cavernas, e os homens precisam ser chamados à responsabilidade. Bom, gente, então o projeto começou. Esse projeto que eu mostrei a vocês, Agora é com Eles. Ele começou, que dia mesmo, gente? Foi dia 16 de junho. 16 de junho. Ele acontece toda terça e toda quinta, 20 horas, ok? Toda terça, toda quinta, 20 horas, você pode vir aqui que a gente está conversando com um desses homens maravilhosos. Então, o primeiro que eu conversei foi o vereador Seu Marcos, vereador daqui de Aracaju. Seu Marcos é aquele que criou a lei que ensina diretrizes básicas da Lei Maria da Penha nas escolas, né? Isso ajuda muito, vai ajudar muito a mudar o futuro, né? Porque a via principal para mudar essas coisas que a gente está vendo aí, essas mazelas, é a educação. Nós temos algumas vias acessórias, mas a educação é a principal. Depois nós conversamos no dia 18 de junho com o Dr. Francisco Lima Júnior, promotor de justiça, também muito empenhado nessa causa. A conversa foi muito legal. Depois a gente conversou com o pastor Manuel de Oliveira Júnior. Ele é um cara muito moderno, muito para frente, desconstruiu uma porção de preconceitos que a gente tem com os pastores evangélicos. Depois nós conversamos aqui com Anderson Alves, pai Anderson, do Centro Cultural Eru Querer. Pai Anderson chegou aqui, gente, maravilhoso. Foi uma live, olha, todas essas lives estão no meu IGTV editadas, todas essas lives estão no meu Facebook. Todas, se vocês quiserem assistir, pode ir lá, que vocês vão assisti-la enxutinha, né? Depois a gente conversou com o deputado Georgio Passos, deputado estadual aqui para o Sergipe, faz parte, compõe a Frente Parlamentar de Direitos da Mulher. Depois a gente conversou com o doutor Gabriel Nogueira, delegado de Polícia Civil, um delegado muito comprometido, que também trabalha nesse sentido. Depois a gente conversou com Irã Barbosa, outro deputado estadual aqui para o Sergipe, que também faz parte da Frente Parlamentar, hoje o secretário é ele, da LES, da Assembleia Legislativa, Frente Parlamentar de Direitos da Mulher. E hoje, gente, a gente vai conversar com esse maravilhoso aqui, ó. A gente vai conversar com Sullivan de Abreu, popular Sully, certo? O cara é economista, é poeta, é facilitador do grupo de masculinidades, o cara é top das galáxias. E a gente vai bater um papão com ele e ele que vai se apresentar melhor do que a gente tá falando, né? Por ele. Vamos lá, deixa eu chamar o rapaz aqui, viu? Vocês vão gostar muito dele. Agora, beleza. Oi. Consegui. Tava de tarde, sempre consegui lhe achar. Tudo bem. Sully, antes de passar a palavra para você, quero lhe dar boa noite, desejar uma boa noite. Espero que você esteja bem, seus familiares, as pessoas em seu entorno. E agradecer por ter aceito o convite, né? Eu que agradeço. Pelo modo como você assim, aceitou tranquilamente, se dispôs para conversar.
Eu quero lhe agradecer porque essas contribuições são muito importantes. E aí, vou passar a palavra para você, pedindo para você dizer para esse povo quem é Sully. Olá, eu que agradeço. Eu estou estudando, além dessas credenciais aí, essas coisas que a gente coloca para dizer quem a gente é, mas a gente na verdade é outra coisa, né? É O que a gente verdade. faz, na verdade, não é o que a gente é. Eu também estou estudando direito. E a gente é muito Sim. fã de você lá no curso, Val. Você é uma pessoa Vixe, que bom. que, que muita gente admira, porque você é uma pessoa que se mostra onde vai, né? Conquista pessoas pela forma como você fala. Eu sou super fã do seu trabalho, tenho acompanhado. Quero Muito obrigada. agradecer o Sim. convite, né? E dizer para todo mundo que a Val é uma pessoa que Ah, conquista muitos sergipanos, é uma referência aqui em Sergipe. vixe, E é que uma bom. pessoa que vale Obrigada. muito a pena acompanhar. Peço que quem é meu seguidor e está entrando aí, que acompanhe o trabalho dela, que veja o trabalho dela. Eu sou Sullivan, né? Eu uso esse pseudônimo para escrever poesia. Eu tenho um Instagram aqui que é exclusivo para poesia. Essa é a primeira live que está acontecendo. Muita gente nem sabe direito como é a minha cara, meu rosto, minha voz, né? Vai ser a primeira vez que eu vou estar falando numa live. E, eu sou economista, trabalho com direito hoje, né? Trabalho na Advocacia Geral da União. Trabalho com masculinidades há algum tempo. Fico Bom. muito feliz de estar vendo que em Sergipe, porque Sergipe foi um estado que me assustou um pouco quando eu cheguei. É um estado que tem uma cultura ainda masculina bastante conservadora, um pouco dura, assim, né? Rígida. E aí isso esse processo de melhorar as coisas que você está capitaneando aí, trazendo esses homens para falar, é um processo difícil, né? Porque aqui em Sergipe não é um estado. Apesar do machismo ser em todos os lugares, alguns lugares a cultura recebe com mais facilidade, outros não, né? Então aqui tem muita figura do cabra macho, que não leva desaforo para casa, sergipano é homem Sim. forte, parará. E no fundo disso existem medos, existem questões que têm que ser discutidas, e é muito importante que a gente ouça várias idades, várias gerações, porque o debate nunca é sobre masculinidade, né? É sobre várias, né? E aí Justamente. eu trabalho com isso de forma informal, né? Aproveitando para discutir com outros homens, né? Como mudei de estado recentemente, muitas vezes, acabei não fixando um grupo. Mas conheço grupos no Brasil inteiro, falo no WhatsApp com vários. Aqui em Sergipe, especificamente, esse ano eu tive como anfitrião do documentário que chama O Silêncio dos Homens, que é um Ah, documentário muito maravilhoso. bom. Muito bom, muito bom. E tive a oportunidade de falar por 2 vezes com os alunos da Universidade Federal daqui, sobre o documentário e explicar, porque participei de uma parte da pesquisa, ajudando com a coleta de dados, e tenho contato com o grupo do Papo de Homem, das pessoas que fizeram aquele documentário. Então, estou ajudando a disseminar e discutir essa cultura. Porque a ideia é que Ah, que não existe maravilha. especialista. A ideia é que não existe especialista, né? A ideia é que todos nós homens, e é exatamente o que você falou, que a gente se responsabilize, né? Pois Grande é. questão da masculinidade é essa, né? O homem se responsabilizar. E isso acontece hoje muito por conta do feminismo, realmente. A gente não pode achar que isso é um movimento que começa sozinho, que os homens de repente entenderam, né? Despertaram. É. Isso vem de uma luta muito antiga e é muito empurrado, incentivado até hoje pelo feminismo, né? Então, assim, a discussão das masculinidades possíveis, ela só acontece por conta da luta feminista e ela tem N possibilidades e N, enfim, construções, né? Caminhos, tem grupos espirituais, grupos de homem negro, Sim, sagrado masculino sim. e várias outras teorias que pensam, né? Eu, particularmente, utilizo um teórico da economia, inclusive, porque é uma área que eu conheço melhor, mas tem várias possibilidades, e eu acho que o grande desafio na verdade, sair hoje das masculinidades é duas questões, né? Sair do campo da intelectualidade, criar um repertório que fale com... Porque a violência, ela é muito maior nas camadas mais
nas camadas mais pobres da sociedade, né? E esse repertório, né, é uma coisa que a gente está tentando discutir e aprender. Como é que, assim, é diferente eu, economista, né, chegar e falar com uma pessoa que não tem qualificação, ainda não tem leitura, às vezes não sabe ler e escrever, porque a violência acontece muito entre esses homens. Então a gente está com esse desafio nesse momento. Tem várias pessoas discutindo isso, a Rede Brasil Masculinidades, Projeto Memo, tem várias indicações de livros, podcasts, mas o grande desafio agora é essa tradução, né, para chegar cada vez a mais Sim. homens e fazer com que mais e mais homens possam, inclusive, propor essas discussões nas suas comunidades, né, sem intervenções de fora, dentro das suas pequenas comunidades, interiores. Se tornarem autônomos para discutir isso. Né? Perfeito. Eu concordo com você que assim isso tem que sair um pouco do nível acadêmico. Eu mesmo, eu também tenho 2 graduações, eu sou formado em administração e em direito, mas eu não tenho linguagem nenhuma acadêmica, até porque eu acho que é desnecessário. A gente tem que ter a forma mais didática possível, e a violência é uma coisa assim que ela é construída. Se ela é Com construída certeza. aos poucos, ela é bem trançadinha, bem construidinha. Então não é qualquer coisa que vai desconstruir. A gente tem que ter uma paciência de saber que tem gente que diz assim, ah, tem a lei. Ah, e agora? Umas mulheres, mas as próprias mulheres fazendo isso. Gente, foram milênios de sujeição, milênios de educação patriarcal. Como é que você quer que em 100 anos a gente desconstrua tudo isso? A Né? Então, assim, gente não tem... É uma Sim, pois estrutura, não. né? É uma estrutura, né? Isso. Como você falou, é construído, mas é construído de muitos e muitos anos, né? Então, quando você vai mexer numa estrutura, não adianta você pintar o pilar. O pilar tem que ser destruído. Só que se você destruir o pilar, cai o teto, né? Então, Isso. você fazer uma reforma de uma estrutura, mudar uma estrutura que já é muito rígida, sólida, exige esse pensamento. Como abordar, como falar com as pessoas, né? A gente tem uma pergunta, eu participei o primeiro grupo que eu participei, tem algumas histórias que me marcaram e umas perguntas muito interessantes, né? Por exemplo, eu participei, tinha gente que tinha gente interessada de todas as formações e gente que não tinha formação alguma, e foi muito interessante porque a pergunta que eu fiz para eles foi: o que é homem? E eu lembro que Ah, foi a primeira pergunta que eu fiz e eles escreveram no papel, né? Depois eu troquei os papéis. Os papéis botei numa sacola e cada um foi pegando. E é muito interessante ver as reações, porque aí eu pergunto, e aí, você pegou de alguém, né? Você pegou o papel de alguém. Você cabe nessa definição de homem? Normalmente eles dizem o seguinte: homem é ter moral, é ser viril, ou ser forte, né? É não chorar, é não ter afeto, esse tipo de coisa. E no final é muito engraçado porque aí você pergunta, peraí, aí você faz o oposto, né? Você pergunta, mas e aí, a mulher não pode ter moral? A mulher não pode ser forte em algum momento? Ela não pode deixar de chorar, se reprimir em algum momento? Aí essas coisas, ou seja, aí a pessoa percebe que a masculinidade, assim como o machismo, é também uma construção, né? É também uma construção. Só que você vai começar a construir dentro de uma estrutura que já está ali rígida. Então, para alguns, o limite é um, para outros, não, né? Você falar isso para um homem de 60 anos, de 50 anos, ele já está mais mergulhado nesse caldo. Então, assim, é um outro exatamente. processo, né? Então, o que você falou é chave. A educação, né? A educação. Eu acho que passou da hora, Val, da gente pensar uma educação, por exemplo, dentro dos cursos de graduação, mas desde da educação infantil, né? Antirracista, antimachista, É, porque é muito complicado, isso começa desde cedo, é lá que define o papel social. O brinquedo da menina é o fogãozinho, é a geladeirinha, é a vassourinha. O brinquedo do menino é é a o carrinho. vassourinha, panelinha, Essas é questões a aí arma. é daí que inicia, né? É daí que inicia tudo. E quem faz isso? Somos nós, né? Nós que eu digo, eu não sou pai, mas somos nós adultos, né? Outra coisa, sabe, Sully, que eu acho que a gente faz também, a gente sempre acha que as crianças e as adolescentes e os adolescentes são o futuro. A gente esquece que eles estão aqui hoje, que elas estão aqui hoje e que hoje elas podem fazer diferença, construir alguma coisa. A gente não ouve adolescente, a gente não ouve criança, a gente não acredita, a gente não bota, como assim, não bota fé.
Entendeu? sim, Porque acha que não, só quando ficar adulto. Então, eu acho que isso também prejudica muito, porque você espera fazer 18 anos para alguém lhe ouvir, sabe? Você espera ser adulto para poder falar. Então, assim, eu acho isso muito errado. Toda vez que eu converso com adolescentes, que eu adoro, acho as adolescentes e os adolescentes muito mais potencializadores de informação, né? E de promoção de mudança. sim, E eu sempre digo isso, nunca deixe ninguém dizer que vocês são futuro. Vocês não são futuro nenhum se vocês não tiverem aqui no presente, se vocês não fizerem alguma coisa hoje. Então, eu acho que assim, inserir, né, nessa conversa já de plano, certeza, esses adolescentes, essas crianças, entendeu? sim, Falar, não tem esse negócio assim, com que idade a gente faz isso? A gente conversa com cada um na sua idade, a conversa de acordo com a sua idade. Então, assim, eu tenho duas sobrinhas, eu tenho um filho de 26 anos e tenho duas sobrinhas que são. Uma tem 11 e outra tem 13. E desde elas pequenininhas que eu converso sobre isso, que a gente não conversa sobre autoestima com menina, a gente não conversa sobre permissão, a gente não sim, conversa sobre plenitude, delas se entenderem que elas são pessoas completas, elas não são panela sem tampa, elas não são banda de laranja, entendeu? Assim, essas coisas a gente tem que ensinar isso às nossas crianças. E dizer aos sim, meninos que eles não podem tudo. Eles não sim. podem tudo. E existe um Entendeu? processo muito forte de infantilização dos homens, né? Aquela coisa, não, mulher amadurece mais Sim. rápido, homem não, Ah, o homem ele demora mais para amadurecer. É uma romantização isso. de um tipo de perdão, é uma espécie de falar assim, não, ele pode errar desse jeito com 20 anos, porque é um menino. Mas com 13 anos, Isso. 14 anos, a garota não é mais uma menina para certos aspectos, né? É muito interessante perceber que isso, na verdade, é só uma validação, né, de um discurso Isso. para que o garoto possa cometer esse tipo de agressão, esse tipo de abuso, porque a ele é prometido muita coisa. E a gente não Justamente. pode pensar que isso é uma questão, né, de jogar no colo do outro, no sentido de os homens e as mulheres estão todos mergulhados nesse sentido, né? Que uma mulher, por exemplo, pode ser mãe solo, por exemplo, e educar uma criança de uma forma machista, né? Isso não é impossível, entende? Porque as mulheres também estão mergulhadas Sim, nessa estrutura, né? claro. E a gente e aí essa é a dificuldade de todos nós, eu acho, né? Entendermos Sem que dúvida nenhuma. primeiro essa relação que a gente tem, ela não pode ser de transferência, né? Ou seja, isso é coisa do pai, né? Isso é coisa, ou seja, de transferir não, fale com seu pai, isso é muito ruim, né? A gente, quando é menina, a mulher tem que se resolver por si, né? Normalmente. E Isso. o menino fica, fale com seu pai, fale com a sua mãe, Isso. fale com seu pai, fale com a sua mãe. Fica essa transferência, né? E eu acho que o Então, menino. Sula, Sim, sim, pode pode falar. dizer, termine. Eu acho que o menino é Eu, muito eu queria. acostumado dessa forma, né? De não ser responsabilizado, né? De transferir, não, deixa eu falar com quem me perdoa, né? Com quem passa a mão na minha cabeça. Isso. As coisas são muito mais, assim, tranquilas e mais fáceis para os homens. Desde o berço familiar. Eu sempre digo que a gente nasce, aí as meninas vão pro bercinho cor-de-rosa, onde na cabeceira tem escrito a culpa. Sim, Culpa. E os meninos vão pro bercinho azul, onde na cabeceira tem escrito desculpa. Né? sim, Então tá lá. As meninas sempre têm culpa de alguma coisa, os meninos sempre têm a desculpa. E o que é que acontece? A gente termina criando homens imprestáveis, né? Literalmente imprestáveis. Homens que, ao invés de buscar uma parceira, uma companheira para formar uma parceria, vão atrás de uma segunda mãe, uma né? E as tutora, né? mulheres naquela obrigação uma tutora, sim. As mulheres ficam naquela obrigação, mulher oficina de embuste, né? Mulher que tem a Péssimo, obrigação é. de consertar o embuste. E se você fracassar, o problema é seu. Né? Então, assim, os homens imprestáveis, como a gente cria, que se tornam maridos imprestáveis, pais irresponsáveis e ausentes, mães solos que o pai está do lado, né? Apesar dele estar lá do lado o tempo todo, a mãe continua sendo solo. E com relação a essa história que você falou da menina amadurecer sempre mais, porque a gente sobrecarrega as meninas sempre mais do que os meninos, mais Sim, cedo, mas sempre. Então é desse jeito.
A culpa para a mulher, desculpa para o homem. Se o marido traiu, mas alguma coisa ele não achou em casa. A culpa é dela, Sim. né? Então, ela foi estuprada. Mas com que roupa ela saiu, onde ela estava e com quem ela estava. Então, é sempre desse jeito. E a gente fala, as mulheres... Ai, mulher, replicando o machismo. Sim, nós somos todas e todos criados nas mesmas lamas escuras. Infelizmente. Infelizmente. E outra coisa que eu queria falar, por último, é com relação à maternidade. A maternidade na adolescência, estatísticas de pesquisas dizem que a maternidade na adolescência é 4 vezes maior do que a paternidade na adolescência. O que é que a gente tira desses dados? Se tem 4 vezes mais meninas que são mães na adolescência do que meninos que são pais, é porque quem engravida essas meninas são os homens adultos. Sim, são homens adultos, né? Que chegam como salvadores da pátria, que chegam para livrar de muita coisa, para proteger, né? E para dar o céu, tirar do castelo, libertar, né? Da prisão, e depois fazem isso. E aí eu queria que você falasse um pouco, sabe, sobre essa questão do homem salvador. Sim, existe uma salvador. Primeiro que existe uma fetichização na música, na cultura em geral, dessa coisa da mulher mais nova e do homem mais velho, né? Desde muito tempo, existe uma fetichização do corpo, né? Porque a mulher tá marcada por essa estrutura patriarcal um conceito de uso do corpo dela. Então, o corpo mais novo é o menos usado, né? Eu lembro desde pequeno, aquelas músicas Panela Velha quem faz comida boa, que discute essa coisa de gênero, né? Ou seja, porque todo mundo pensa que a pessoa mais nova é sexualmente mais disponível, mais apta. Então, aí o cara vai discutir, mas eu tô velho, eu vou com uma pessoa mais velha. Essa questão é o primeiro ponto, né? Que é o uso do corpo e uma fetichização dessa ideia de uso do corpo, como se fosse um objeto, né? E a segunda coisa que eu acho nessa questão da paternidade e da maternidade é uma estrutura que é feita para esse uso, né? É uma prática muito antiga. Pense viemos de um processo histórico de escravidão, né? Onde há uma utilização do corpo feminino escravizado e do corpo feminino não escravizado também, né? O branco e o negro, no caso do Brasil, que a escravização aqui foi dos corpos negros, né? Então você percebe que essa cultura vem desde o Senhor de Engenho. Então o exercício do poder do homem é ligado ao, por exemplo, consumo do corpo da mulher, o número de pessoas que o homem tem. Existe uma romantização disso, né? E aí essa coisa de você essa gravidez de meninas novas por homens adultos, isso se torna normal. Para o homem, então, isso se torna uma forma de status quo, de poder, de falar assim, nossa, eu namorei 3, 4, 5, 6 novinhas, né? Existe esse tipo de... E isso, na verdade, é uma cultura que parece, né? Que parece colocar o homem numa posição de privilégio. Mas aí é a grande questão desses grupos de masculinidade. Enquanto o homem, nessa estrutura patriarcal, só entende que ele, por exemplo, ele é privilegiado quando ele tem um filho e abandona. Ele é privilegiado quando ele é amado por 1, 2, 3 mulheres quando ele trai. Ele é privilegiado quando ele é perdoado por imaturidades, mesmo sendo uma pessoa, né, mais velha, mais madura. Parece muito bom para o homem, né? Então, o primeiro ponto do grupo de masculinidade é perceber, por exemplo, que o homem se prejudica, né? Na verdade, o homem se prejudica muito, né? Por exemplo, o suicídio entre homens é muito grande, morte por arma de fogo entre homens é muito grande. 79% em adolescentes e adultos jovens. Suicídio entre homens. Isso tudo acontece porque a masculinidade que é vendida na mídia, na música, na cultura, essa masculinidade que a gente acha que o fulano engravidou novinho e se deu bem, foi embora, não é pai, né? Essas validações, elas, na verdade, guardam várias agressões às possibilidades do homem dele ser melhor para ele mesmo, na verdade, não só para a mulher, né? A questão do gênero, ela é muito relacional, né? Ela é sempre assim, homem com a mulher. O economista que eu uso para conversar com eles, ele fala sobre isso. Ele fala assim,
onde tem poder, onde tem recursos escassos, todo projeto de superdesenvolvimento, que é da masculinidade, né? Ele é o quê? Ele é um projeto de subdesenvolvimento do feminino. Ou seja, onde o homem... E por isso o feminismo é o projeto maior de igualdade que nós temos, né? Em termos de gênero, né? Que as pessoas confundem como se fosse a mulher querendo uma vingança, né? As mulheres, nesse sentido, Uma inversão de soberania. As pessoas que não entendem. Sim, não compreendem. E as mulheres, nesse sentido, são muito melhores que os homens, né? Na verdade, elas não querem fazer com o homem o que o que a gente faz, né? Há muitos Eu às vezes séculos, penso que era bem pregado, assim, é sorte de vocês que a gente não quer vingança. É verdade, a gente tem sorte. Mas assim, o que eu quero dizer no fundo é que essa percepção é importante primeiro para o homem, né? Para quem quiser entrar num grupo de masculinidades, é perceber, por exemplo, que você não consegue chorar, né? Perceber que você tem questões que você guarda para si a vida inteira, né? O homem tem dificuldade de falar segredos, o homem tem com dificuldade de falar com os amigos, olha, eu tô endividado, eu brochei, a minha mulher não me ama, né? A minha mulher não me ama. A minha mulher não me ama, ou ela não me quer mais, é o que provoca muitas vezes o feminicídio, né? Porque essa idealização do príncipe homem salvador que você falou, né? O príncipe, ele é sempre ativo e a mulher é passiva. A mulher, ela tem que esperar ser salva. Você coloca ela debaixo do braço e leva embora, como se fosse um pacote, né? Ela não tem desejo. E aí, hoje em dia, eu vejo que como as mulheres avançam, e eu acho que muito bem, sem perguntar para os homens, né? Porque se dependesse dos homens, eu acho que as coisas iam estar muito mais retrógradas. O homem tá sem saber o que fazer. Porque você é apaixonado por uma pessoa, passa 2, 3 anos com a pessoa, a mulher fala para você, olha, para mim, deu a relação. E aí, você vê todo tipo de homem, né? Reagir. Essa semana teve um youtuber famoso. Isso, né? Então, você vê essa ideia de endeusar as pessoas, o tal de Fred Elbony. Uma ex-namorada dele falou que ele ameaçou jogar ela da janela. E o cara é uma das pessoas que fala sobre masculinidade, que fala sobre... Sim, menino, inclusive eu postei um vídeo dele falando sobre a mulher. Bom, aqui pra nós, eu já fico muito suspeita quando eu vejo esses homens endeusando mulher. Mas eu gostei do vídeo, do texto. Quando eu soube do cara, eu deletei tudinho. Eu vi esse caso, fiquei bobo. Então, e aí, ou seja, no fundo, o que não dá pra gente, é aquela coisa, não dá pra pintar o pilar e achar que as coisas mudaram, né? A estrutura é a estrutura. Então, assim, é um processo muito doloroso. Por isso eu sempre digo, e aí muitos amigos que fazem parte de grupos, eu sempre vejo muito isso, né? As pessoas estão entrando no grupo agora e dizem assim, não, quando eu era machista, não existe isso. Na verdade, não existe. Não existe não machista, né? Se você não aceitar isso, você nunca vai melhorar, né? É um processo, nunca. Então você vai errar. Você vai cometer violência diariamente. E aí a questão é abrir os ouvidos e tentar entender. Confesso que minha experiência pessoal, confesso que, por exemplo, tem alguns pontos da minha vida que eu sinto muita dificuldade. E eu tento por exemplo, tenho a dificuldade de... Eu explico, que chamam de mansplaining, né? Eu faço muito isso, explicar para a pessoa que a pessoa já sabe. Eu faço isso muito. Então, eu já falo isso. Quem me conhece sabe, eu falo isso. Olha, se eu exagerar, você já me corta, porque eu sou assim. E aí, quando eu manifesto, não tem como eu estar 100% o tempo todo. Peraí, eu tô atento. Essa pessoa... Sabe? Então, é um processo de aceitar primeiro que a gente... não é esse príncipe encantado, esse herói fantástico. E segundo, abrir os ouvidos, que eu acho que é a etapa mais difícil. Eu acho que a grande questão, e eu acho que as crianças precisam ser ensinadas, é empatia e escuta. Porque independente de gênero, se a pessoa aprende o que é empatia e aprende a escutar, que é o processo base da empatia com o outro, ela não vai ferir o outro como ela não quer ser ferida, né? Se eu sei ouvir, eu não vou ferir porque eu sei que dói. E eu penso, para terminar aqui, teve um meme que eu vi que eu queria comentar com você, eu só lembrei de você, que eu achei maravilhoso, falando sobre a pandemia. Ele diz assim, o meme,
Se o coronavírus causasse impotência sexual masculina, tinha lockdown em todos os estados imediato. Exatamente. E aí, e você vê, se fosse o contrário, se fosse, por exemplo, causasse problemas de reprodução na mulher, não é um Sim. problema. Não é um problema igual, entende? Não seria tratado da mesma forma, entende? Não seria. Então, Eu já ouvi uma coisa parecida com relação ao aborto ser crime. Se o homem engravidasse, jamais o aborto seria um tipo penal. com certeza. Eu vi, entendeu? Então, assim, são essas coisas. É a dupla forma de ver a mesma situação, só que você relata ela de uma forma, julga de uma forma quando é homem e julga de outra forma quando é mulher. Então, é desse jeito que a gente vive. Desde o seio Assim, familiar. é interessante que você percebe que é uma questão, antes de tudo, né? Antes de lei, antes de qualquer coisa, é de poder, né? É de poder. É uma questão de É de poder poder. mesmo. De Então, poder. assim, e aí quando a gente fala de poder, a gente percebe. é, é, a gente sabe, né? As pessoas mudam. O poder, ele é muito. Ele destrói pessoas, né? Ele transforma pessoas. E é muito complicado. Então, esse processo inicial, ele é duro. Com homens mais velhos é mais difícil, sabe? Nos grupos de masculinidade, essa abertura para dizer assim, eu fui violento a vida toda, eu fui violento comigo, eu preciso chorar, eu errei, né? Isso. Eu não fui bom com meu filho, eu não deveria ter agido dessa forma. Pedir desculpa, né? Que é aquela questão do beijo que você colocou. Para o homem pedir desculpa é um desafio enorme, né? Num grupo desse, quando você chega na etapa onde os homens conseguem pedir desculpa, primeiro para si, né? Para dizer, olha, eu fiz besteira comigo mesmo, e depois para os outros, porque eu acho que não tem como a pessoa pedir desculpa sinceramente para outras pessoas se ela não percebe o quanto ela faz mal a si mesma, né? E aí eu sempre coloco as pessoas em perspectiva. Será que realmente você foi a melhor pessoa para você mesmo, né? Será que você se deu a chance de se entristecer, de chorar, de ter amigos, de falar que ama, de falar que sente, né? Porque a grande gramática dessa masculinidade é o afeto. A gramática dessa masculinidade que destrói, né? Eles não permitem que você tenha afeto, eles não te permitem chorar desde o começo, então desde daí eles falam, não, você não vai se... E aí, sem afeto, como é que eu vou empatizar? Se eu não posso sentir dor, como é que eu vou olhar para o outro e falar, poxa, isso é ruim, ela está sentindo dor, eu estou violentando ela. Se eu não posso sentir dor, né? Como eu não vou cometer, eu não vou fazer, eu vou me... E aí, eu acho que chegar nesse ponto é assim, um processo muito longo e doloroso e muito explicativo e de conversa, dialógico, ouvir outros homens, entender porque, por exemplo, não dá para comparar um homem negro com um homem branco, não dá. A Sim, masculinidade negra é outra coisa. é outra coisa. Verdade, eu concordo com você. A mesma coisa a gente diz com relação à mulher negra e à não negra. A mulher branca e a não branca. Porque, assim, todas nós mulheres, quer sejamos cis, trans, brancas ou não brancas, temos a bota do machismo em nosso pescoço. Só que a forma é diferente. Aperta mais em uns pescoços do que em Sim. outros. Entendeu? Então as dores existem em todas. Agora, em algumas a forma é mais gravosa. Né? E infelizmente isso não se percebe. Por isso que quando eu vejo as pessoas falando de empoderamento de uma forma tão banal, que no meu ponto de vista, acho que as falas do que é empoderamento são muito banais. Empoderamento feminino é necessário existir para a gente se igualar ao homem, nunca para ter inversão de soberania. A gente não quer viver num mundo de Amazonas, que os homens sejam deletados do planeta, não é isso que a gente quer. Mas que eles sejam parceiros. E quando a gente fala em empoderamento, no meu ponto de vista, não existe empoderamento feminino sem uma mudança de comportamento social, inclusive dos homens. Se não tiver mudança do comportamento social da gente e dos homens, não é só a gente mudar. Não adianta você criar Certeza. sua filha para ser aquela mulher proativa que trabalha autônoma para saber que merece mais e tudo, e você continuar criando um filho canalha.
Continuar Claro. criando filho imprestável, não adianta, porque quando chegar lá na frente, que um se encontrar com o outro, aí é onde acontecem as misérias mesmo, Sim. literalmente. Essa questão que você falou dessa história que nos é incutida, a mulher, quando passa de certa idade, ela se torna imprestável. Porque, eu não sei se você viu, Júlio, eu vou passar para você, uma pesquisa que foi feita agora, desses comportamentos de homens, principalmente nos lugares onde só tem eles. Por exemplo, grupos de WhatsApp. É por isso que eu digo, não basta você não ser machista, você tem que ser antimachista, Com fazendo certeza. Mas ela parafraseando né? né, a questão do racismo. Porque Sim. assim, você está dentro de um grupo de WhatsApp onde não tem mulheres, e ali eles objetivam mulheres, objetificam mulheres, eles depreciam, a misoginia predomina, o machismo. E aí, muitos homens não concordam com isso. E são muitos mesmo, eu entendo que são muitos. Eles não concordam, eles não acham certo, eles se indignam, mas eles, o máximo que fazem Silenciam, é né? silenciar ou saem do grupo. Eles não entram em confronto. Eu tenho uma colega chamada Ivaneide, advogada também, que ela diz assim, eles não vão de encontro à boiada. A gente Sim. precisa ensinar os homens que eles podem andar só, não precisa de Com boiada. certeza, com Porque certeza. essa broderagem deles não é uma broderagem sadia. Nós, mulheres, temos amizades tipo terapia. Apesar de pregarem que nós somos desunidas, mas nós temos amigas que contamos particularidades, que choramos, que contamos quando a gente está endividada, que contamos quando a gente está infeliz, que falamos dos maridos, que falamos dos filhos, que falamos de todas as agruras. Nós temos amigas assim, tipo terapia. Os homens não têm. Um homem falar para outro que broxou, ele vira chacota. Sim, Um homem falar para outro que está com dificuldade de relacionamento, que homem é esse? É um banana, que homem é você? sim, Então, assim, eles não têm, a broderagem deles é só para patifaria, para canalice e para adultério. sim. Então, assim, é uma broderagem que não se protege no sentido positivo. Uhum. Então, eles precisam se atentar para isso, porque o machismo também mata esses homens. Eles matam, se não matam de morte morrida, como diz o povo do Mata de interior, morte mas eles matada. matam a alma. É de morte matada, aquela alma que acaba mesmo, que a pessoa se destrói, como você bem falou, que faz o mal para eles mesmo. Sim. E tem várias frases, teve alguém que botou aqui, né? Que essa frase que dizem que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Aí eu até botei aqui, a gente está mudando a frase, agora é assim, por trás de um grande homem tem uma etiqueta XGG, né? Que é para a gente aprender a mudar esses jargões. E essa Sim. história da mulher sempre mais nova, a mulher sempre menor, sempre mais magra, sempre com poder aquisitivo inferior, é para controlar mesmo, porque essa pesquisa fala que o relacionamento que se tem da masculinidade com a mulher é a mulher com alusão a como se fosse uma coisa de comer, Uhum. comida, entendeu? Então, assim, a mulher, nós não temos o direito de envelhecer, a mulher, quando envelhece, perde todo o atrativo, né? E a gente também não tem direito, porque se o capim novo é bom para cavalo velho, ele também há de ser bom para égua velha. E por que não? Né? Então a gente tem Sim, que sim. aprender que isso também é bom para a gente e a gente tem o direito de comer capim novo também, já que o cavalo velho também quer, né? Então as mulheres têm que se Ai, ai. libertar dessas coisas, sabe? Tem que se libertar de tudo isso. A gente não quer vingança dos homens, agora a gente tem que se libertar Com mesmo desses certeza, com conceitos. certeza. E eu já Essa falei questão que demais, eu quero que você continue falando, que eu estou essa, adorando essa, o seu papo. essa Tem questão gente que você aqui dizendo que está falou, apaixonado por você, não sei quem foi que disse. Me apaixonei oxe, por você aqui, viu? hein, mas essa questão que você colocou das relações dos homens é muito. Você pega, tem uma teoria, inclusive, que fala sobre isso. Que as relações são homoafetivas, né? De homens, são Sim. homoafetivas, são de homens com homens. E Eles quando só ele diz gostam de homens, homoafetivo. eles só respeitam o homem. Perguntam se a mulher tem. Você tem namorado, tem Então, marido? Porque, né? Entendeu? sim. Então, Vai mas continuar. essa questão das relações homoafetivas, quando ele diz isso, ele está dizendo que a mulher para o homem é um homem também. Só que é um homem emasculado, né? Um homem sem pênis. É isso. Ou seja, um homem menor. Então, quando Entendi. a teoria é essa, o cara fala, as mulheres são heteroafetivas, elas trabalham com essa ideia de falar com os homens e tentar trazer eles para o diálogo, né?
Agora, Sim, com relação aos homens, quando eles conquistam para mostrar aos outros homens, né? Ele normalmente, por exemplo, tem muito homem que se relaciona com uma mulher meramente para falar para o grupo que eu estou com uma mulher que é bonita, maravilhosa, no padrão das pessoas que desejam uma mulher assim, né? De um jeito X ou Y. Ou seja, é uma compreensão que o homem só merece afeto, ele só não merece ser rejeitado quando ele cumpre os desejos dos outros homens. Então, quando ele entra de frente com essa questão que você colocou, quando ele entra de frente com outro homem ou com um grupo de outros homens, né? Ele sabe que a partir dali ele vai ser esse homem emasculado, ele vai ser igual a uma mulher, né? Para estes homens, ele vai ser ridicularizado, e aí ele vai é, ser chamado de afeminado. Problema, né? Ou seja, ser feminino, ou seja, porque nós homens e mulheres temos dentro de nós feminino e masculino, né? Existe um sim, equilíbrio sim. que é de um ser só. Você tem seu masculino, eu tenho meu feminino, e essa questão de suprimir o feminino, que torna esse masculino hipertrofiado, superpoderoso, destrói as possibilidades de afeto. E aí, com essa destruição de possibilidade de afeto, o medo é, poxa, eu nunca tive afeto, nunca pude manifestar meus afetos. Eu não sou um vencedor no grupo dos homens. Eu não tenho o afeto deles, eles me rejeitam. Se eu for de frente, eu vou ser mais rejeitado ainda, então eu vou ficar em silêncio. Eu vou ficar calado, ou eu vou sair do grupo, né? Eu vou dizer que, gente, não concordo com isso e vou sair. Por medo de se tornar esse pária. Mas esse pária, essa pessoa não querida, rejeitada, essa pessoa é a pessoa que a gente cria. Ou seja, quando eu silencio, eu crio também um pária, né? Porque quando estão falando das mulheres, ridicularizando as mulheres, eles estão fazendo o quê? Dizendo, olha, gente, o pária, ele é mulher. Essa pessoa que a gente rejeita, ele é mulher. E aí é muito interessante, né? Porque ele não se encontra com seu feminino, gosta de homens e de mulheres que querem ser ou aceitam ser aquilo que o homem projeta nelas, né? Então, aquele papo de, tem uns memes que dizem, eu adoro meme, eu acho que é uma das minhas leituras favoritas, porque é um bom humor e tem ali várias coisas, tudo muito sintetizado, resumido. E tem aquele meme, né? O macho hétero faz um esforço danado para gostar de mulher. E é isso, porque na verdade a mulher é o corpo do inimigo para o homem que não percebe, que se prejudica, que se destrói a vida inteira. É, é muito complexo e assim, é muito interessante, mas é muito difícil. Eu acho muito duro você começar. Eu não sei se você já teve essa experiência, Val, de falar com um homem sobre isso, que seja um homem assim, brucutu, aquele cara que não tem gramática nenhuma, sabe? Você falar para ele que, olha, Sim. cara, não é assim, é complicado. E a gente está com eles em todos os lugares, no trabalho, sabe? São homens de meia idade, são homens da minha idade. E aí é um desafio, e eu acho que essa questão de como falar, que você falar, que temos que educar os homens a como falar, temos sim. Mas a gente tem que aprender que é muito sensível, porque às vezes não funciona. Simplesmente. O que funciona é o manifesto, né? Eu não concordo com você. Mas a partir do momento que eu falo que eu não concordo com você, normalmente eu já crio uma rejeição. Especialmente entre homens. Entre mulheres, não. A mulher tem mais facilidade de ouvir e falar, eu não concordo. Então tá, vamos conversar aqui. O homem não. O homem torna o outro inimigo. Ou seja, se você... e é engraçado que é o termo, né, que se utiliza no meio. É assim, você é mulherzinha, né? Ou você é gay, né? Pronto, Se eu não, tornou-se o inimigo. é isso, tornou-se um inimigo. Eu incentivar um homem a entrar nesse combate, eu acho que é importante, mas eu acho que o mais importante é a gente instrumentalizar, ensinar como falar, né? Ou seja, como é que eu faço para falar com um homem? Eu fico pensando sempre nisso. Com um homem que tem até a segunda série, por exemplo. Porque a gente trabalha nessa ideia, eu sempre falo para os meninos, né? Eu estou em busca, Val, inclusive, eu tenho feito esses trabalhos na UFES em busca de montar um grupo na UFES, pensando no pessoal que trabalha
com a limpeza, com a manutenção da UFS, porque eu acho que seria um bom exercício de começar a entender essas formas de falar. De não ficar só com os meninos que sabem, que leem, que li Foucault, li Marx, entendo tudo, bababá. E aí você fica naquela... Eu até brinco, de vez em quando fica um tal de... A gente entra numa bolha, né? O grupo de masculinidade não pode ser essa bolha. Essa bolha de botar... nós somos homens melhores, estamos aqui nos desconstruindo, todo mundo é bonitinho, eu li não sei o quê, eu entendo não sei o quê, e tarará e tarará. E aí fica uma espécie de masturbação coletiva, uma espécie de né, uma coisa que não vai para lugar nenhum, que fica dando voltas, né, no ego, de falar eu sou melhor, sou carinhoso. Narcisismo também. E narcisismo, né, e tal. E tentar falar, ou seja, como é que eu vou fazer para fazer esses homens que entendem falar com esse brucutu? Essa eu acho que se você perguntar para mim qual é o ponto, a fronteira assim, da questão das masculinidades hoje, é essa. É a gente conseguir abrir diálogo com pessoas mais simples. É tão grave isso que no Silêncio dos Homens teve um homem, o Cipriano, Sandro Cipriano. Ele fazia isso no interior do Rio Grande do Norte. Ele era um homem gay. Ele fazia dinâmicas de grupo, de masculinidades, e ele foi assassinado por isso. E nos grupos ele fazia brincadeiras simples. Ele mostra no Silêncio dos Homens uma brincadeira que eu achei... A gente já fez algumas vezes nos grupos que tem, de ficar em roda, né? E um vai imitando o gesto do outro. Pega na mão, né? E aí chega sempre uma hora que é beijo no rosto. Aí um homem vai beijando, né? Coloca uma mão... Travou ali? Oi, oi, oi. Não, tô lhe ouvindo. Eu tô lhe ouvindo. Eu tô ouvindo, tá tudo ok aqui. Tô ouvindo. Você tava falando da mão no rosto. Tô lhe ouvindo. Rosto, para Enquanto você parou aí, deixa eu lhe não dizer uma tocar o coisa. lábio no rosto. Pois é. Nós temos 5 minutos. Olha, menino, eu vou dizer, chega da vontade de voltar essa live. Oi. Não, eu vou dizer, chega da vontade de voltar essa live. Nós temos 5 minutos. Sullivan, eu estou... a palavra que eu tenho para você é o quê? Eu tô perplexa. A gente precisa conversar mais. Vamos marcar o Conversaremos. Vamos marcar live de café. Certo? Bora sim, bora sim. Você é um maravilhoso, você é uma sabe? Querida. Multiplica, Senhor. Essa sua visão, esse seu trabalho maravilhoso. Você tem 5 minutos aqui. 5 minutos agora, exato. Eu sou tímido. Eu quero agradecer os comentários. Eu quero dizer que eu tenho namorada. Meu filho, você ganhou muitas fãs aqui, viu? Mas obrigado pelos elogios. A minha namorada tá assistindo a live. Vou mandar um beijo pra ela, Beatriz. Tá. Quem é ela? Ela tá aqui? A Bea. Tá na live. Olha, a melhor... Eu vou dizendo a ela, nunca fique, porque as mulheres tem algumas mulheres que têm mania de ter ciúme dos homens, quando muitas mulheres acham ele legal e quando ele tem amigas, muitas amigas. Esse é o cara certo para você se relacionar. Quando você conhece um homem que ele sabe se relacionar com mulheres, ultrapassando a barreira do sexo, esse é o cara que tem amigas... que anda com muitas mulheres, esse é que é o cara. Sem perturbação, sem essas fuleiras aí. Sim. Então, assim, eu acho que esse é o cara. Parabéns para minha filha, muito parabéns, obrigado, aproveita. Olha, tem até uma coisa, não sei se dá tempo de você responder. Eu achei muito interessante essa fala aqui. Que alguém ficou... Deixa eu ver aqui. Eu fico feliz de conhecer. Muitos elogios aqui, de conhecer mais uma instância sua. Menina, mas muito bom vê-lo, coerente, com poeta, muita coisa aqui maravilhosa, vários comentários. Agora teve um aqui de Bea, que ela disse assim: como se dá a construção de uma masculinidade saudável para o homem negro, que muitas vezes, frente à estrutura racista, se utiliza do patriarcado como ferramenta de disputa de poder com o homem branco. Rapaz, eu sugiro uma live para a gente falar do homem negro, da masculinidade... Né? Para responder essa live, para a gente falar de palmitagem. Gente, olha, desculpe, eu não estou querendo trazer assim pejorativamente, mas o que o pessoal fala, né? Eu não quero me meter em relacionamento, que eu acho que as pessoas têm que se relacionar com quem quiser. Mas essa tendência que o homem negro bem-sucedido tem de buscar uma mulher, né? Sempre da pele clara ou do cabelo louro. Depois a gente fala sobre isso numa live.
E fica à Aceito, vontade, viu? Faça aceito. suas considerações aí. Eu agradeço, muito obrigado. Eu aceito o convite para as próximas lives aí. Tô superando aqui uma grande de aparecer e botar a cara, né? Que bom, viu? Mas Que agradeço a bom. todo mundo que sou seu fã. Adoro de pana e de um jeito de ser que me transmite muita alegria e confiança. Eu gosto muito de falar com você. Me sinto feliz toda vez, energizado para continuar. Desde a primeira vez que lhe ouvi. Muito obrigado. Viu? Que bom, Sullivan. Eu fico feliz de ouvir isso. Olha, pronto, quero outra live. Me avise com o Sullivan, vou avisar. Não se preocupe, porque nós vamos marcar uma live para falar sobre masculinidade preta, né? É um bom tema mesmo. Sullivan, olha, eu quero agradecer mesmo. E você tá com a camisa, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá com a camisa? Fica aí. Olha, pronto, que maravilha. Olha, menino, que lindinho. E a gente edita a live. A gente edita a live aqui. E no final eu vou botar as fotos que você mandou. A gente deixa a live toda bonitinha. E depois eu deleto ela daqui. O menino puxa, edita e eu boto ela de novo. Você vai ver como ela vai ficar bonitinha. Então, ótimo. Muito obrigada mesmo. Pessoas. Agradeço. Um grande pessoal, beijo, muito obrigado. Vocês que estão aqui. Então, gente, muito obrigada. Sullivan maravilhoso. Essas coisas que vêm parar aqui em Sergipe, sabe? E que fica aqui, que não sai mais. Sullivan, muito obrigada, Sullivan. Satisfação. E vamos fazer mais parceria aí, que a gente tem um campo aí para desbravar, né? Tem uns campos aí para a gente desbravar. Um beijo para você. Muito obrigada mesmo. Tchauzinho. Tá me vendo aqui? Tchau, meu querido. Um abraço. E aí, pessoas? O que acharam da live com o Sully? Maravilhosa, né? Um fofo ele, né? Que bom saber que existem homens como o Sullivan que vão nos ajudar a construir uma nova masculinidade e a tornar o mundo um lugar melhor para se viver. E vocês viram que ele já estava vestido, né? A camisa do laço branco. Homens pelo fim da violência contra a mulher. E agora vamos ver as fotos do Sully.